Eu preciso, eu posso, eu devo? Eu pegar o elevador, entrar no shopping e comprar coisas só porque eu achei que naquele momento eu merecia. Prazer tá ali. Um minuto depois daquele prazer acabou, sumiu, não tem mais. Às vezes a gente não dá a devida importância, né? Que de repente é muito mais importante do que uma perna quebrada, às vezes é a saúde mental. Quanto mais a gente afunila esse prazer, quanto mais a gente afunila o que nos dá bem-estar, daí que a gente vai criando um problema. Pelo teu padrão de vida, já era para você ter uma poupança de 5 milhões. Bem-vindos a mais um EbanoCast. Hoje temos duas convidadas muito especiais aqui conosco que a gente vai falar de um assunto muito diferente. A gente já está aqui há meia hora conversando porque eu já estava tão empolgada, mas a gente tem duas psicólogas e nós vamos falar de dependência de comportamento. Não vamos falar de rentabilidade, de fundos, nada disso. Vamos falar o que vem antes disso, né, Poliana? Sim. E para essa conversa, nós trouxemos aqui a doutora Ana Paula Nunes, psicóloga formada pela PUC, especialista em dependência de jogos e compras. E também a nossa querida Maria Fernanda Cipriades, que também é psicóloga da PUC. E a gente vai tentar desenvolver o assunto aqui, explicando que esse tipo de situação não está restrita à classe social, a nenhum tipo de grupo específico da sociedade, né? Qualquer pessoa, em qualquer família, nas melhores famílias, pode acontecer comportamentos que são comportamentos desvios, né? De comportamento ligado à compulsão e vício, né? E faixas etárias também, as diversas faixas etárias. Né? E o que mais chama atenção é que são pessoas, às vezes, bem informadas, escolarizadas, pessoas de classes sociais, né? Não tem classe social para acontecer isso, que vocês estavam nos explicando ali um pouco. E aí, a gente queria entender como desenvolver, por que desenvolver essa relação pouco saudável, né, com relação a consumo, internet, jogos. O que ocasiona isso pela experiência de vocês? O que... Não existe uma causa específica, né? A gente tem que muito estudar o histórico de cada pessoa, né? Mas, geralmente, essas situações são levadas assim, geralmente ligadas à fuga de algo que a pessoa não está se sentindo bem, ou tem alguma questão, ou depressão, ou alguma crise em algum outro sentido. A pessoa normalmente tem alguma questão emocional envolvida que faz com que para sanar isso ou para aliviar isso, tem comportamentos além, né? Porque os comportamentos que você colocou fazem parte do dia a dia da gente, né? Todo mundo, a maioria das pessoas, o celular, internet, a gente precisa fazer compras para sobreviver, né? Isso são jogos, são diversões, né? É uma diversão, entretenimento, né? Então, são comportamentos que são usuais, que todos nós praticamos, né? E então, o porquê que em algum momento, o que acontece que em algum momento isso foge do controle, né, da pessoa? Então, porque nenhum desses comportamentos no início traz algum desprazer. Tudo isso pelo traz prazer, né? Traz um prazer enorme. Tudo no início é muito prazeroso, né? E é atrás disso que a pessoa vai em busca desse prazer, e a partir daí isso vai se tornando uma prioridade na vida dela, né? Essa é a pergunta de milhões, na verdade. É isso que todo mundo quer saber, né? E é isso que a gente ajuda os pacientes a acessarem quando eles chegam até nós pedindo ajuda e pedindo tratamento. Porque a Maria Fernanda comentou que quando chega para tratamento, muitas vezes já está no fim da linha, né? As pessoas demoram para
perceber Sim. o que já estão fora do controle há muito tempo. Justamente por ser estigmatizado, ou por ser um problema que muita gente não sabe, né? Tem ignorância, não parece ser um problema grande, vai chegar no consultório, vai chegar no tratamento quando já descarrilhou. O trem já tá fora de linha, assim. É muito triste, porque daí o que deixou pra trás, o que já destruiu, assim, de relacionamento, vida afetiva, trabalho, vida mental, financeira. vida financeira, já os cacos são muito maiores, né? Muito mais difícil recuperar. Porque a pessoa, ela tem vergonha do que está acontecendo com ela, muitas vezes não percebe, realmente, não enxerga, não é que ela não percebe, ela não quer enxergar aquilo. E elas tentam, porque acham que sozinhas vão conseguir. Imagina, eu não preciso de ajuda para isso, eu consigo, eu vou me acertar, né? E vão criando alternativas para solucionar aquilo que muitas vezes vão trazendo piores consequências, né? Os danos só aumentam, né? Quando tentam, pelas arestas, arrumar o prejuízo que está sendo criado. E muitas vezes, muitas pessoas chegam até nós no atendimento, não porque quiseram, mas porque a família percebeu e leva e fala não, principalmente na questão de compras, né? Porque tem pessoas que têm a dependência de compras, do nome dado científico é oniomania, né? Mas não sabia. Como é que é? Como? Oniomania. Oniomania, gente. A gente aprende todo dia. E jogos é ludopatia. Então, a pessoa não vê... Pode não ter problema financeiro. Tem pessoas que compram em volume e isso não lhe traz um prejuízo financeiro. Mas, às vezes, a família começa a perceber no sentido de que a pessoa se torna uma acumuladora, né? Então, porque cada pessoa não compra de tudo. Tem algum objeto significativo que ela compra em maior volume, né? Então, mulheres são maquiagem, roupas, sapatos, né? Homens têm questão de roupa também, tênis, camisa de time, esporte, né? Coisas assim que vão, e daí, de repente, percebem que aquilo está num volume maior do que o normal. Tem pessoas que descrevem até assim, eu me senti entulhado na minha casa, porque daí o espaço começa a ficar pequeno e a pessoa começa a sentir ela mesma incomodada com aquilo, né? A gente tem um caso tudo que a pessoa fala, eu tenho roupa aqui não sei para quanto tempo, agasalhos, acho que não preciso nunca mais comprar pelo volume que não tem, abre, né? Que não abre, não tira da embalagem aquilo que ponto, comprou. gente. Chega do Mercado Livre e não abre. Nossa. Eu queria até fazer uma pergunta aqui, porque o que você comentou me fez recordar de uma época da minha vida que eu trabalhava muito, né? E assim, eu tinha uma boa posição, né, na empresa que eu trabalhava e tudo mais. E eu tive situações assim de um dia muito estressante. Eu peguei o elevador, entrar no shopping e comprar coisas só porque eu achei que naquele momento eu merecia. Sim. Afinal de contas, né? Sim. Eu trabalhava tanto, então eu entrava na loja e eu não perguntava preço. Eu comprava o que eu gostava ali naquela hora, chegava com a sacola, às vezes, até discretamente, para ninguém perceber que eu estava entrando com aquelas sacolas em casa, né? Porque eu tenho 2 filhos e um marido. Eles não entendem por que mulher compra tanta roupa e sapato, né? E aí eu chegava e ia escondendo a sacola. Às vezes eu deixava no carro e esperava um momento para ir buscar e tal. Não cheguei nunca a um ponto de perder controle, nem nada disso. Mas eu queria entender como é que é essa fronteira entre o eu mereço e eu realmente perdi o controle. Nessa questão das compras, a gente vê muito, se a gente for pensar, todos nós tivemos um dia de que hoje eu mereço, eu vou me presentear, né? Vou me permitir. Então, Então, mas
situações ocasionais, são episódios, não é uma coisa com frequência. Se bem que também tem exageros, né? Época assim de ou liquidações, ou final de ano, Natal, né? Que as pessoas às vezes também compram além do que precisariam, né? Mas a gente vai entrar naquilo que a gente falou que serve para qualquer tipo de comportamento que está começando a ficar fora de controle, que são as características. É quando aquela situação está tomando muito tempo seu na questão de preocupação, de pensamento, aquilo fica no movimento, assim, pensando, eu preciso comprar, eu preciso dar um presente, ou, não, eu preciso me distrair, eu vou jogar, não, eu vou pegar meu celular e vou ficar aqui nas redes sociais, né? Quando aquilo passa a ser alguma coisa que domina muito o seu dia a dia, ou o seu pensamento, né? Quando isso já começa a interferir nas relações sociais, nas situações funcionais, né? Porque a verdade... E só mais um critério, só para complementar. Quando aquilo começa também já a trazer um sofrimento para a pessoa. Porque também acontece isso. A pessoa chega a trazer o sofrimento. Chega, porque tem muito... No caso das compras, só complementando, já passo para você. No caso das compras, a pessoa percebe, assim, a felicidade chega até a hora que ela comprou. Às vezes ela está saindo com a sacola da loja, ela já começa a cair em si e fala, por que eu fiz isso? Tem até vontade de voltar e devolver. Porque o prazer está ali. Um minuto depois daquele prazer acabou, sumiu, não tem mais. É fugaz a coisa, né? Então, é nesse sentido. Então, precisa ter o quanto aquilo está fazendo parte da vida da pessoa e também essa questão do sofrimento e tal. A gente fala muito de redução de repertório, que é assim, a pessoa vai deixando de fazer várias coisas que já fazia. E no caso de jogos, muito isolamento social. Muitos falam que começam a ficar, eu não quero mais me reunir com a minha família, é um transtorno estar com as pessoas, eu prefiro ficar no meu canto jogando. Então, quando tem a pessoa... essa retração social, já é um sinal de alerta. Sim, com certeza. Que é o empobrecimento do resto da vida. Porque, na verdade, o porquê que uma coisa começa a ficar maior tem a ver com o resto da vida ficando menor, né? Ninguém entra numa loja para comprar ou começa a jogar esperando que vai terminar num grupo de acolhimento, esperando que vai terminar com muitos problemas financeiros, né? Isso vai começando de um estágio básico. Daí, conforme isso vai ganhando espaço na sua vida, também... O que você tá abrindo mão? É isso que também tem que perceber, né? Entendi. Eu tô deixando de fazer outras coisas que me dão prazer. Porque o problema não é... Se a gente for brigar com a compra, com o jogo, a gente tá brigando com o inimigo errado. O problema não é você querer se dar um presente de vez em quando. O problema é você começar a só passar a fazer isso pra sentir prazer, né? O prazer, ele acaba se afunilando em um comportamento só. A sua felicidade está dependente de você comprar algo ou jogar algo. Você não consegue achar felicidade em outros meios. Seria isso que é um ponto de alerta. Também. Tanto é que a gente tem essa brincadeira que quando você é independente... de acordo com quantas mais coisas você é dependente. Se você ser dependente de uma gama de coisas para sua felicidade, de você acordar, tomar um banho frio, depois ir pra academia, se comprar uma coisa que seja, né, tomar uma taça de vinho no final de semana, sair com as amigas. Quanto mais coisa você depende para você ter o seu bem-estar, mais livre você é. Porque, claro, entre uma ou outra delas, a gente vai ter algum ponto que vai nos fazer algum mal. Tudo em excesso faz mal, né? Alguma coisa a gente vai ter. Compulsão, vamos dizer. Quanto mais a gente afunila esse prazer, quanto mais a gente afunila o que nos dá bem-estar, daí que a gente vai criando um problema. Uhum. Então, parte do nosso trabalho é ampliar
A vida das pessoas. É mostrar, né, que assim, tem várias coisas. Você deu um exemplo ali, o acordar, a gente já tem que agradecer, né? Acordei, porque tem pessoas que não acordam, né? Então, assim, a gratidão, eu acho a rotina, uma rotina saudável, prazerosa, eu acho que evita você também ir para essa solidão e jogar ou comprar e tudo. Uma rotina que de antemão inclui prazer. Legal, entendi. Agora desculpa. A gente fica animado, todo mundo quer falar. Eu queria perguntar, assim, com o fenômeno... Eu nem trago a pandemia, porque a pandemia foi uma coisa louca, né? Mas com o fenômeno das redes sociais, né? Voltando à questão das compras, que é um assunto que interessa, porque muitas vezes a gente se depara com mulheres... Eu conheço algumas mulheres que têm essa coisa de consumir muito, né? De roupas e etc. Instagram, você entra lá, a partir do momento que você começa a olhar muito determinada coisa, aquela coisa não para de aparecer. E aí você começa a curtir determinadas lojas que você vê que suas amigas também... curtem, aí você começa a olhar as influencers, né, falando da marca e tudo mais, e a compra em poucos cliques, né? Você vai lá, 3 cliques, pô, já comprou. A compulsão por compras, esse problema da dependência e tudo mais, deve ter escalado muito com relação às internet. Sim, tanto que muitos estudos nessa área de compras revelam assim, que tem uma questão cultural envolvida nisso, porque culturas onde o poder, o ser bem visto, o ter, né, ostentar coisas não são valorizadas, dificilmente esses comportamentos aparecem, ou aparecem em menor quantidade, né? Então, uma sociedade que estimula o consumo, né, que você postagem, né? Eu tenho que estar bem. As pessoas às vezes é o momento do clique que está ali, mas acabou o clique, ela pode não estar nada, aquilo que ela colocou ali na imagem dela não reflete nada do que ela está passando naquele momento, né? Então, mas é importante isso, falou, né? A influenciadora que faz com que você adquira, que na área de saúde, nessa questão das compras, a gente trabalha, são áreas que trabalham em oposição. A saúde trabalha para o bem-estar da pessoa. E a área econômica, a área de... né, trabalha no sentido oposto, né? Porque nessa área, as pesquisas são na área de saúde ou de marketing, que é assim, o perfil de qual é o perfil que você quer atingir com aquela mercadoria que você está oferecendo, né? Então, é isso, né? As promoções, montada armadilha, você vai lá e cai. E vai, né? E baixa pequenininho, né? Consuma com responsabilidade. Né? Nas bebidas, no jogo também. Mas, é assim, isso que a Mafê colocou, né? De o quão importante é a pessoa ter outros diversificar na vida, né? Hábitos, ter outros né? hábitos, outras questões, né? Isso faz diferença. E só reforçando também nessa linha de que ela falou com o nosso trabalho lá, a gente reforça muito que a pessoa chega sempre no primeiro dia, no início, tal, eu sou um jogador, eu sou um comprador e aquilo, como era. E o nosso trabalho no dia a dia depois é ampliar, você está assim, mas você não é só isso. Que outras coisas além disso você é? Para essas coisas, a pessoa voltar a entrar em contato e reintroduzir na sua vida, né? Para não ficar só com aquele estigma, né? Eu achei muito interessante isso que você falou, e aí me deu uma curiosidade agora. Existe algum ponto que é muito comum entre todas essas pessoas que têm algum tipo de compulsão, que vocês estudam, atendem, tudo, que assim, poxa, essa característica é igual a todos? Tem alguma característica que iguala essa pessoa? São pessoas com autoestima baixa? São pessoas que têm algum problema social de rejeição? Vocês acham que tem algum paralelo? Eu acho que a resposta mais fácil que me vem é que a compulsão
a dependência, ela tem uma ligação umbilical com o vazio. Então, o que você está querendo preencher com esse comportamento que é excessivo? E daí o vazio de cada um, ele pode ser diferente. Ele é super distinto. Perfeito. E o trabalho também é ajudar a pessoa a entender qual o vazio dela. Isso é autoconhecimento. E daí, juntando as duas perguntas, né? Se eu quero preencher um vazio, eu preciso que seja imediato. Então, claro que as redes sociais, né? Esse mundo que tem uma rapidez, ele é uma armadilha para quem tem esse comportamento. Porque tudo que fica de imediato, ele aprisiona no presente. Isso é uma coisa que é muito difícil para quem chega com essa questão, assim, porque a história, o fluxo temporal, ele fica muito quebrado. Então, por que faz esse comportamento? Por que eu vou na loja e depois que eu saio da loja, eu já não sinto mais prazer? Naquele segundo durou o prazer. Porque você tá preso num presente, no imediato. Então, é muito difícil você medir consequência. É muito difícil você retomar o passado. Então, as pessoas chegam e relatam, mas eu, pra jogar aqui, eu peguei o dinheiro da aposentadoria da minha avó. Nossa. Por que eu fiz isso? Porque naquele momento, o presente que importa. Então, os valores que eu aprendi ao longo da minha vida, que me ensinaram, eles ficam nebulosos. O meu futuro, que eu vou ter que pagar o meu aluguel amanhã, que eu vou ter que olhar pra cara da minha esposa e falar o que tá acontecendo, que eu não... O futuro também fica nebuloso. Então, tudo que é imediato, ele dificulta muito. Que é uma biografia que fica quebrada. E é complexo, né? É complexo, porque depois a pessoa tem que se haver com o futuro. Ele vai chegar. Isso é um fato. A pessoa, ela fica cega, míope, é isso? Ela não tá vendo o que ela tá fazendo tá errado? Ou ela tem essa consciência antes do agir? Não. Geralmente é depois que às vezes vem essa consciência. E a questão, isso que ela falou do vazio, né? Essa falta, que é muito difícil. É uma coisa que é doloroso entrar em contato com isso, né? Então, tem essa dificuldade de muitas vezes as pessoas, né? Eu não quero olhar para isso, então eu vou dar uma maquiada. Vou dar uma maquiada, vou tentar cobrir de alguma maneira, né? Isso que está acontecendo, ou esse vazio, porque não quero, vai me doer muito, eu não quero olhar para isso, né? Então, vai utilizando coisa, né? Vai utilizando de artimanhas para não entrar em contato, né? Nossa, é delicado, né? Porque eu falo assim, né? gente, admiro o trabalho de vocês, viu? Porque, olha, é complexo, sim, né? Na hora de você, gente, qual a solução, né? E olha que engraçado, é muito complexo, e eu acho que ainda mais na questão de jogos, porque é diretamente com dinheiro. Porque é uma lógica muito semelhante na dependência química. Mas é fácil do cara que tem dependência química entender que não é sobre cocaína. Não é isso que ele tá buscando. Mas em dependência de jogo, a pessoa insiste em falar, mas é o dinheiro que eu queria. E você fala, não é. Porque esse dinheiro, você não vê cheiro dele. Você não usufrui esse dinheiro. Né? É uma ilusão. Então, eu acho que tem uma complexidade ainda maior na área dos jogos, porque é difícil a pessoa acessar que não é sobre o dinheiro, é sobre esse vazio. Vamos olhar pra ele? E a pessoa, até às vezes, em tratamento, tende a fugir também, né? Eu fiz isso porque eu precisava desse dinheiro. Mas também. Agora, olha como é complexo o que vocês, assim, porque assim, ok. O usuário de droga, ele faz um tratamento e tudo, e ele sai das drogas, né? Mas pode voltar. Agora, quem tem esse vício do jogo, das compras, né? Se ele não enxergar o motivo do vazio dele, ele nunca vai resolver isso. Porque ele sempre vai continuar jogando. Ou então ele vai jogar até não ter mais dinheiro. Então, assim, como é difícil, complexo para vocês, né? Tangibilizar, essa pessoa ficou curada ou não? Né? Então, assim, vocês já devem ter tido casos de sucesso, de conseguir colocar a realidade para a pessoa e a pessoa enxergar. Mas eu acho que é muito difícil para quem está nesse meio, que foi o que você falou, ela tem uma ilusão de um ganho que não vai acontecer. Então, como é que vocês trabalham isso no ser humano, né? E a gente não busca, a gente fala para eles, a gente não busca uma cura, né?
Porque são questões que as pessoas trazem muito assim. Será que um dia eu vou ficar curada? Quando que eu vou conseguir? Eu posso confiar que eu nunca mais vou fazer isso? Isso, é difícil, né? E outra coisa também, quando que quem está ao meu redor, minha família, vai voltar a confiar em mim? Sim, porque é uma quebra de confiança e que é uma coisa difícil. E as pessoas falam, eles me olham de um jeito diferente. Quando que esse olhar de dúvida vai deixar de existir, né? E que é com o passar do tempo, e isso é sofrido para eles, só, né? E que, por outro lado, eles percebem, assim, começam a tomar consciência de que é só com a mudança de comportamento deles que o olhar do outro muda. Porque no início é sempre assim, ele pode até mudar, mas o outro ainda vai estar duvidando. Quando essa mudança vai se tornando um pouco mais contínua, né? Aí começa a voltar aos outros olharem com essa credibilidade, isso. Né? E muitas vezes o que acontece com eles como primeira alternativa, com as pessoas que perdem muita coisa, qual é a primeira alternativa para frear isso? É perder sua autonomia, passar a responsabilidade do controle de finanças e tudo para alguém assume. E daí, eles mesmos ficam, mesmo estando bem, ainda tem uma insegurança. Será que se eu voltar a ter dinheiro disponível, eu vou cair de novo? Difícil, né? Então, é bem doloroso, é um trabalho contínuo. Nossa. E a pessoa fala, agora eu acho que eu vou testar, né? Ou não, ainda não me sinto seguro. Porque é um trabalho de várias frentes, né? Porque é positivo mesmo que alguém te ajude a controlar suas finanças. Mas se você ter uma barreira só externa e esquecer das barreiras internas, no momento que você tem o dinheiro na mão de novo, você vai cair na mesma cilada. Né? Então é concomitante, né? Tem que se privar um pouco do mundo e se constituir internamente. Saindo um pouco da história, porque a gente fala muito de jogo e dinheiro, né? Vai perder dinheiro e tal. Mas perde muito mais, né? Eu tenho uma experiência em casa com adolescente que passou a pandemia em lockdown. Exatamente na idade que ia começar a socializar, porque estava com 11 anos de idade, 12 anos e tal. E aí, como ele aprendeu a socializar naquele momento? Pela internet. E como que ele fazia para encontrar os amigos? No videogame. Vocês chegam a tratar adolescentes, jovens que estão viciados no videogame e que pedem rendimento escolar, ou mesmo adultos que pedem rendimento no trabalho e tudo mais porque viciaram no videogame, que às vezes não é aposta, não é dinheiro, mas é um tempo que fica ali. E é a mesma lógica. Na próxima etapa, né, de fechar o jogo, né? Eu lembro que meu filho, quando eu brigava, eu falava, vou arrancar da tomada, não sei o que, pelo amor de Deus, eu já tô lá no último estágio lá do jogo, eu não posso perder esse jogo, ele fica desesperado. E a gente tem, e é muito difícil pro familiar, porque a gente tem que entender que aquilo realmente tem uma importância muito grande naquele momento. Antes de tirar, se a pessoa construiu a única fonte de prazer dela e de a minha vida é isso, se a gente retirar isso, é muito cruel. Então, antes de fazer essa retirada, né, o concomitante a isso, tem que dar outros subsídios para a pessoa conseguir se sustentar. Porque senão se a lógica um pouco é que aquela pessoa, né, já tá tentando cuidar da vida dela dessa maneira. O jeito que ela está agindo no mundo é o jeito que ela tá conseguindo se cuidar. Se a gente vai tirar a ferramenta dela, por mais que é uma ferramenta que dá pra criticar, é uma ferramenta que traz muito prejuízo, é uma ferramenta que até atrapalha, né? Quanto mais você usa disso, mais você acaba se ferrando. Mas se a gente tira isso sem dar nada no lugar, e normalmente precisa ser muitas coisas, porque nada vai dar o barato tão grande que a pessoa sentia naquele comportamento, a pessoa não sustenta. A pessoa vai abandonar. Pior até, né? Ela não vai concordar em continuar naquele lugar. Então é muito delicado, porque quem sofre, e daí a gente fala muito disso com os pacientes, que o familiar, ele fica com a pior parte. Porque ele não sente o barato da droga,
Ele não se diverte no videogame, ele não vê lá a estrelinha quando tá jogando, né? Ele só fica com o ônus. Fica coisas, só com o ônus. Claro que a pessoa que mais sofre sempre é a primeira pessoa envolvida. Mas ela tem algum prazer naquilo. Se não tivesse, não faria. Não faria. Gente, é complexo, né? Assim, quanto mais assim... E deixa eu fazer uma pergunta. Eu hoje ouvi uma coisa que eu achei muito engraçado, conversando com uma pessoa, falando assim, engraçado, né, Érica? Quando a gente tem algum problema físico, eu tenho uma viagem programada, quebrei a perna, eu não vou viajar mais porque eu quebrei a perna. Mas quando a pessoa tem algum problema psicológico, ninguém trata como se ninguém vai deixar de viajar por conta de um problema psicológico. E aí ela me fez esse paralelo, eu falei, gente, é verdade, né? Porque se for físico, a gente toma uma decisão. Porque tá ali. Porque tá palpável, né? Ali, né? E como não está palpável, né? Assim, a gente não entende, às vezes a gente não tem informação e não tem conhecimento, às vezes a gente não dá a devida importância, né? Que de repente é muito mais importante do que uma perna quebrada, às vezes é a saúde mental, né? E eu poderia fazer um paralelo, não sou da área, vocês que são as especialistas, a gente está aqui aprendendo, né? Uma honra tê-las aqui, mas eu poderia dizer que esses vícios são uma doença mental ou não? Assim, porque eu não entendo, é considerado, poxa, uma fraqueza, tem que ser tratado, não vai ter remédio, mas é um distúrbio de um vício? Ainda não está classificado como tipificamente como um transtorno específico. Tá. Ainda está sendo assim como algo que acontece, mas ainda não como Tá. classificado como doença, como Tá. alguma coisa assim. É visto como algo que precisa ser cuidado. Né? Através de terapia, principalmente. Isso, É sim, isso. sim. E Só algumas pessoas até têm no início, às vezes tem uma parte medicamentosa, mas não em função do comportamento, mas em função dos sintomas que trazem, Pode né? ser ansiedade, Atenção, a insônia, Tá. esse tipo de coisa, mas não para que o impulso para aquele comportamento diminua. Isso não. É mais essas coisas, outras coisas em paralelo que acontecem, né? Para daí dar um alívio para a pessoa poder dormir melhor, não tá. ter insônia, e daí poder até ir se Reduzindo restabelecendo e reduzindo, fazendo. Então, comportamento. o tratamento é bem nessa área. Com certeza. É que vocês falaram até que tinha uma barreira, né? Eu gostei de um exemplo que você falou, que a pessoa falou, poxa, isso está acontecendo, eu quero o imediato, eu quero comprar, e eu não penso no que eu fiz, de pegar o dinheiro, a aposentadoria de uma avó para poder jogar. Então, existe a questão ética, moral, e às vezes a pessoa fica míope e não enxerga, e ela só vai enxergar o depois. Então, assim, é uma linha muito tênue nisso, né? Eu acho. Como lidar com isso, do certo e do errado da nossa cultura? Como que essas pessoas lidam com isso? Eu acho. Daí o primeiro ponto é respirar fundo e aceitar que é complexo. Porque alguém vai bater na sua porta e vai te vender uma solução simples. E daí Não funciona. não É funciona. como eu falar pro meu filho que tá jogando videogame que ele precisa estudar, né? Que se ele não estudar, ele não vai tirar nota na prova. Ou algum profissional que vai virar, não, vem aqui comigo, então o laudo é esse. Por isso que a gente titubeia pra responder se é doença ou se não é doença. É porque é uma entrave na área da saúde, e daí também às vezes do laudar parece que vai ter uma solução fácil, né? Então eu acho que o primeiro ponto E também para não estigmatizar, né? não também. estigmatizar. Tá. Então, toda vez essa pergunta sempre tem que... A gente fala, vixe, como é que a gente vai responder? Porque dentro da área da saúde é um campo de disputa. Tá. Isso do hiperdiagnóstico, de como a gente vai olhar a doença. Entendi. Então, Não foi o intuito, foi mesmo Não, assim. mas explicando por que a gente faz. Tá. Se olha, né? Fala, e aí? Como é que a gente vai responder? Mas como que ajuda alguém, né? Qual que é o tratamento? Eu acho que o primeiro é aceitar que é um vespeiro.
né? Tanto é que tem gente que chama, né, que a clínica da dependência é uma clínica da frustração, assim. Porque ela vai indo de altos e baixos. Até porque, eu ia falar isso quando você comentou da perna quebrada, acabei que me fugiu. Eu adorei essa analogia. Até porque se a gente luxou o joelho e a gente vai andar, fazer uma maratona no dia seguinte, o que vai acontecer? Vai piorar. Vai piorar. E é isso normalmente que acaba acontecendo com as questões psicológicas, né? Ninguém pira do nada. As coisas vão progredindo também, né? Esse quebrar o pé, que depois foi fazer a viagem, que depois foi fazer uma maratona, que depois foi subindo de cima a baixo. Essa analogia ela é muito boa porque faz a gente enxergar que tem que ter um olhar mais atencioso, mais cuidadoso quando essas queixas chegam antes. Quando o problema ainda tá pequeno. E hoje em dia não é o que acontece. Normalmente a pessoa chega ao tratamento quando explodiu, né? E isso que você colocou sobre, assim, pegar o dinheiro de um parente, usar, né? Como que a pessoa faz isso? Porque naquele momento ela tem convicção que ela vai devolver. Eu não estou tirando e vou lesar a pessoa. Não, eu vou conseguir cobrir depois. Eu vou ganhar de novo o jogo. Ou alguma outra coisa vai acontecer. Eu vou conseguir, eu não vou causar esse dano a essa pessoa, né? Então, ela não, no momento do ato, a pessoa não acredita que é de boa fé, assim, que não acha que está lesando, né? Não tem essa percepção de que eticamente aquilo é condenável, né? Alguma coisa assim, não, porque eu vou dar jeito, isso eu vou conseguir dar um jeito. A gente sempre acha que as decisões que a gente toma, né, são racionais, né? Tanto da compra quanto do investimento e tal. A Eric e eu, a gente, no escritório, a gente sempre trabalhou com planejamento financeiro com os nossos clientes. E aí, quando a gente está nessa etapa do planejamento financeiro, a gente pede para que as pessoas levantem lá as despesas e a renda, e aí a gente estabelece uma meta para a pessoa chegar em algum momento e ter independência financeira, poder se aposentar, por exemplo. A gente está ficando cada vez mais longevo, né? E essa é uma preocupação super importante, super pertinente, né? Qual que é a idade que você vai reduzir seu ritmo de trabalho para poder ter uma vida confortável sem a renda que você tem hoje? E já aconteceu comigo diversas vezes, assim, conversando com as pessoas, que no momento que ela começa a levantar as despesas, ela percebe que tem alguma coisa errada, que ela já está com despesas acima da renda. Ela às vezes não tinha consciência porque o cartão de crédito está ali e aí eu vou pagar lá na frente e aí sempre, né, às vezes até parcela, compras parceladas, não necessariamente no cartão rolando dívida, mas parcela na loja mesmo, né? Então cabe no bolso, eu vou fazendo. E quando ela bota na planilha, ela vê que está com gastos muito acima da renda. E aí, para chegar nessa meta, vai ficar cada vez mais difícil. Leva um susto ali. Leva um susto, porque fala, poxa, mas além de eu chegar nessa meta, eu hoje ainda tô negativo, né? E há uma dificuldade muito grande para as pessoas reduzirem padrão de vida. Né? Então, eu não vou tirar meu filho dessa escola caríssima, porque assim, é o nosso meio onde a gente vive, eu vou continuar frequentando tal clube. Não, meu carro, eu tenho que trocar o carro a cada 2 anos, porque enfim. Por que é tão frequente esse comportamento de que eu tenho que pertencer, não importa aquele grupo, e eu sei que eu não tenho, né? Eu não tenho dinheiro para acompanhar aquele grupo, mas eu tenho uma dificuldade muito grande de reduzir meus gastos, reduzir o padrão, às vezes, mesmo no momento em que, de repente, sei lá, não estou mais naquele emprego, ou não estou mais com aquela renda e tal. Por que é tão difícil para a gente tomar essa atitude de falar, não, agora eu vou reduzir meu padrão de vida, eu realmente não preciso trocar o carro a cada 2 anos, eu não preciso frequentar tal lugar ou fazer tal viagem,
eu estou buscando o quê? A aceitação assim, não é a questão minha, né? Não é a questão da pessoa que tá tendo prazer porque quer fazer aquela viagem, né? Ela faz porque tá todo mundo fazendo. Por que a gente tem esse prazer? Eu tô perguntando, assim, são duas psicólogas, a gente tá falando de desvio de comportamento, mas é uma coisa que a gente enfrenta cotidianamente. Porque como a gente tem que fazer o planejamento, a gente tem que garantir que a gente tem que garantir que a pessoa se aposente com o que ela deseja. Eu falei, mas para acontecer isso tem duas formas: ou você diminui a despesa ou você ganha mais, né? Não, o que eu ia colocar em relação a isso, né? Além disso, né, de pertencimento, também a gente vive numa cultura de que você tem que sempre dar o melhor e sempre performar melhor e sempre crescer tal. E você chegar num ponto e falar, não, eu tenho que dar um passo para trás, a pessoa pode ver aquilo como um fracasso, se sentir como assim, eu não estou sendo mais aquilo, a imagem que eu criei. Acho que além do grupo, né, ou da pessoa, status, também, né? Tem o pessoal de se sentir como assim, às vezes pode ter muitos pais, né, assim, como assim, eu vou mudar o padrão dos meus filhos? A gente tem muita cobrança nesse sentido, né? Como que eu vou tirar da escola, vou pôr eu gostaria que ele fizesse também, além da escola, o curso XPTO, ou fizesse intercâmbio não sei quantas vezes, né? Então, as pessoas se colocam metas ou cobranças, assim, muito, que são desgastantes, e não penso, porque é importante aquilo, tudo bem, culturalmente pode ser, né, tem várias coisas, mas é só dessa forma que vai conseguir ter aprendizagem que é interessante, ou ou ampliar a cultura, né, que outras formas eu posso ter aquilo que não sendo com esses gastos tanto, né? Acho que entra muito nisso das exigências que a gente tem em relação a gente mesma, porque às vezes a felicidade está dentro da gente, né? Você não precisa ter nada, não precisa... como você falou, adorei uma coisa que você falou de culturas, né? Às vezes a nossa cultura pode exigir isso, mas eu acho que a pessoa tem que ter um autodesenvolvimento e falar assim, a felicidade não está no que eu tenho, no que eu possuo, no status. Felicidade está dentro da gente, né? Então, se você não está bem com você mesmo, você vai ter essa necessidade, às vezes, de estar ali exibindo algo que não retrata a sua realidade. Eu não sei se eu estou sendo muito simplista, né? Sim. Mas eu acredito muito, né, nessa coisa de que se você não está bem com você mesmo, você acaba sem querer, não, eu tenho que projetar algo que não é a realidade. Como eu e Poliana, a gente, né, lida com muita gente e a gente tem que, às vezes, fazer a pessoa, né, calma, o que é mais importante para você, o que você quer. Então, a gente tá bem ou mal, a gente acaba sendo psicóloga também, diretamente. E como que a gente, por exemplo, se eu já identifiquei em cliente esse comportamento compulsivo, por exemplo, para compras. Como que eu consigo ajudar essa pessoa, não sendo uma pessoa da família, né? Sendo uma pessoa que é o assessor de investimentos, planejador financeiro. E o assunto ainda é um tabu, né? O assunto ainda é um tabu, né? Como que conselho vocês dariam para nós aqui para abordar o assunto de uma forma que a pessoa, pelo menos, comece a pensar? Porque uma coisa que a gente vê também, aparece no atendimento das pessoas, assim, quando a pessoa enquanto a gente está só no pensamento, na imagem, né, é uma coisa. Quando você passa para o concreto, a realidade fica mais presente, né? No caso, eu acho que o fato de vocês já fazerem essa planilha já dá um choque, assim, né? daí fala assim, no que autoconhecimento. O que tá além aqui que pode ser cortado? Alguma coisa precisa ser. Você quer aquilo? Então, tá aqui, essa é o da realidade. Pronto, você decide onde vai cortar. Alguma coisa precisa. Então, veja aqui. Às vezes vem o cancelamento da reunião. Sabe uma coisa? Fala, não quero cortar nada, né? Cancela a reunião. Mas sabe uma coisa que foi super legal com uma cliente? Não, eu tenho 3 empregadas.
Eu falei, você precisa de 3 empregadas? Sua filha tem quantos anos? É você e seu marido em casa? Quanto que você paga aqui com essas 3 empregadas? Tanto. Falei, nossa, eu tenho a mesma estrutura que você e eu tenho uma faxineira 2 vezes por semana. Eu gasto tanto. Ela ficou indignada. Ela, não, como assim? Eu vou ter que rever. Eu falo, não, o que eu tô querendo dizer é que é possível. Nos Estados Unidos, eles não têm empregada. Ele não tem esse luxo que a gente tem no Brasil e as pessoas aprendem a fazer as coisas. Você não precisa ter empregada todos os dias. Ou seja, só nessa daí da sua casa, olha o tanto que você iria economizar. 20 anos. Que isso, Ou aplicar em outra coisa. Você poderia aplicar e isso poderia pagar o seu plano de saúde lá na frente. Então, as conversas que a gente... Tô dando um exemplo aqui, né, que foi bem interessante, porque eu falo o seguinte, às vezes as pessoas não têm noção, ai, meu custo de vida é alto, por que é tudo isso? E na hora que a gente começa a ver, a gente se acostuma, a nossa cultura, né, é muito diferente da cultura lá de fora. Sim. Poliana morou lá fora, ela não tinha 3 empregadas, não tinha, não é, Poli? Essa história mesmo de trocar o carro a cada 2 anos, né? Que muita gente faz. Eu lembro nos Estados Unidos que eu via os automóveis, assim, na cidade que eu morava, pelo menos, eram automóveis antigos. Eu fui comprar um carro lá, um Suzuki na época, e o mecânico, né, o rapaz que estava vendendo o carro, ele falou assim, não, o Honda, você pode andar 300 mil quilômetros sem problema. Eu falei assim, 300 mil quilômetros, nunca cheguei nem 100 mil quilômetros com nenhum carro, né? As pessoas não fazem, né? Elas não fazem essa conta dizendo assim, olha, eu investi num carro, esse carro, ele pode performar até 100 mil quilômetros, praticamente, as pessoas precisam trocar, né? Precisam trocar. E o carro, né, eu sempre falo, né? O veículo, ele não é investimento nunca, né? Porque você tirou 0 da concessionária, ele já perdeu dinheiro e muitas pessoas fazem financiamento ainda em cima para comprar o veículo. Sim. Eu não tô aqui querendo impor comportamento para ninguém e tal, mas assim, às vezes a gente precisa falar... A gente dá um choque pro investidor, refletir, né? Para refletir sobre, e falar assim, não, por que essa compra não pode ser programada? Por que você não faz então, já que vamos dizer que você não tem a disciplina, né, para você juntar, faz um consórcio, faz alguma coisa que seja mais barata para você programar a compra lá na frente e tal. Mas mas aí tem a questão toda do impulso, né? De, não, porque o fulano trocou o carro agora, eu vou lá na concessionária e eu diria que isso existe também porque nós somos seres sociais. É isso. Então, a gente gosta de estar em sociedade e ser aceito aí, né? Claro. Mas eu acho que tem muito a ver com o mito de progresso que a nossa sociedade entuxa, né? Tem que sempre... tem que estar... A expectativa é que a vida faça assim. Pra sempre. Não é linear. Não é verdade. Pra começar com o corpo. O corpo já... a gente já tá com o limite do tempo, né? O corpo eventualmente já vai começar vai padecer. A gente entra nesse mito da linearidade, mas as coisas sobem e descem, né? Eu tenho um exemplo muito legal no consultório, que é uma menina com uma mega formação, assim... E ela trouxe um sofrimento muito grande de convencer o pai que ela sairia de um bom emprego, em que ganha muito bem, para ir pro emprego que ela ganhasse um pouco menor, mas numa empresa que ia dar mais oportunidade de carreira. Que ia dar muita mais oportunidade de carreira. Mas isso é um mini exemplo que a gente pode levar para várias esferas da vida, né? Pra gente evoluir também precisa não é linear, dar um passo pra trás, 2 pra frente. Às vezes a gente não tem controle do que vai acontecer na vida, né? E às vezes a nossa vida, o nosso contexto tá pedindo muito pra gente parar um pouco, até porque a saúde mental já tá maluca, mas não, eu quero mais, eu truco, vou trocar de carro então. E quando você vê, explode, né? Esse mito do progresso. E uma grande dificuldade que a gente tem é exatamente abordar aquela pessoa, aquele profissional de sucesso que está ganhando muito ali na faixa dos seus 40 anos e dizer para ele, esse é o momento de acumular. Né? Então ele já tem patrimônio, já tem a casa, já tem o carro, já está com a casa de campo. E aí você fala assim, olha... Começa a acumular. Você precisa acumular, é agora.
E a pessoa tá muito incomodada, assim, tá muito preocupada em seguir o ritmo das pessoas que convivem com ela e continua gastando bastante. E aí a gente fala, eu e a Érica somos um pouquinho mais maduras, né? Aí a gente fala assim, olha, vai chegar um momento na sua vida que talvez você não consiga manter esta renda da forma como ela é hoje. Hoje você tá ganhando, você tá no auge da sua carreira. É um momento de acumulação. A pessoa não enxerga isso, né? Ela vai na onda do consumo e desenfreado muitas vezes, e aí, mesmo quando a gente quer falar a verdade, né? Fala assim, olha, pelo teu padrão de vida já era para você ter uma poupança de 5 milhões. Aí a pessoa assusta. Eu falo assim, sim, porque para você ter uma renda perpétua lá na frente, uma renda para você viver, muitos de nós já não temos mais, né, o INSS como... Mas assim, para você viver de renda, e assim, se você viver até os 90 anos... 90 está sendo bom. Minha avó tem 102, gente. Nossa, que beleza. E mandando em todo mundo, entendeu? Então, olhando, são mais 50 aí pra gente. São mais 50 anos pra nós. Então, assim, você vai ter que acumular. Você vai ter que frear teu impulso de consumo. Mais, até essa pessoa que você acabou de descrever, né, hipoteticamente, mas imagino que são várias, é até um grande candidato pra entrar num tipo de dependência. Porque isso é uma coisa que acontece, né? As pessoas se aposentam, deixam de ter uma renda, diminuem renda, diminui também lazer, porque não vai mais para o social, não tem mais o social, que era do trabalho, o corpo já não desempenha igual, então você fica mais em casa. E daí tem esses exemplos no grupo, né? E daí começa a jogar por forma de lazer e acredita que vai se fazer uma renda extra com isso. Daí é um forte candidato para entrar nesse tipo de discurso. Agora, uma coisa que a gente percebe no grupo, essa questão de consumismo, né? Uma pessoa falou, que eu acho muito significativo, assim, né? Alguém que como controlou isso. Não que ela deixou de comprar, mas quando ela vai comprar, vem sempre a pergunta antes de concluir, eu preciso disso? Eu preciso antes do eu mereço. Né? Então, eu preciso. Daí já vai, um breque a mais. Não, realmente, daí se vê, não preciso, daí é um incentivo para recuar, né? Mas se a resposta for sim, né? Mas também a pessoa vai falar, mesmo sem precisar, eu quero. Mas foi consciente, ela fez aquilo, não foi no impulso, foi de uma maneira consciente, sabendo, eu tô fazendo isso porque eu quero, né? Isso é autonomia, né? Às vezes as perguntas, né? Eu preciso, eu posso, eu devo. Elas têm que estar dessas separadas. 3, gente, olha, gravem essas 3 perguntas, já falo olhando pra cá. Eu posso, eu devo. E você vai escolher, você pode escolher fazer uma coisa que você não deve. Às vezes a gente não deve ir no salão de beleza cortar uma franja, mas você vai fazer isso do mesmo jeito. Tudo bem, isso acontece. Mas a questão eu tô escolhendo fazer isso dentro da minha possibilidade de escolha. E daí vai entrar o financeiro. A gente, isso é verdade, a gente muitas vezes escolhe fazer uma coisa que a gente não precisa. Mas é da autonomia. Entendi. Porque se você escolhe trocar de carro todo ano, ter um gasto de despesa surreal, se você escolhe a casa de campo, a casa da praia, as 3 empregadas... A viagem... Você precisa disso? Fala sim pra tudo é a mesma coisa que falar não pra tudo, né? Isso, excelente ponto. Autonomia. Eu tô escolhendo esse excesso aqui. Né? Nesse sentido, né, falando nisso, a gente pode também fazer o paralelo com a questão da vontade. A gente não pode negar que a gente tem vontade. A gente tem vontade de muita coisa. Isso não tem problema nenhum ter vontade, né? É só administrar. É até bom você saber que eu tenho vontade disso, eu tenho aquilo, mas eu devo atuar essa vontade? Sim ou não? Daí Adorei o ponto, gente. Agora, deixa eu fazer uma pergunta ao contrário. A gente tá falando daquelas pessoas que às vezes gastam mais,
mais e tudo. E o oposto, aquela pessoa acumuladora. Também tem. Que aí a gente faz um trabalho, né? Ah, daí é favorável. É o Vocês contrário. têm A gente o dinheiro guardado. a gente tem aquele, mas Já assim, atingiu a a gente meta já atingiu com a folga. meta, já tem, e agora a gente fala assim, agora vai aproveitar a vida um pouco, né? Viaja. A gente fala, pega 20% da rentabilidade, vai viajar. Compra aquela coisa que que você beleza. quer, né? Você já trabalhou e você vê que a pessoa, ela Não tem consegue. aquela coisa. E assim, o que eu fico, a gente já acompanhou grandes famílias, eu e a Polly, que é o seguinte, a pessoa trabalhou a vida inteira, juntou tudo e tal, e infelizmente veio a falecer. Ou seja, ela passou a vida inteira Se privando. juntando dinheiro e tudo. Impressionante, os herdeiros, assim, não tiveram o mesmo valor com Perderam. o recurso, enfim. Enfim, não deram valor. Ou seja, o pai, né, o provedor, passou a vida inteira trabalhando, se sacrificando, mas em excesso, assim, é uma coisa que não é saudável. E a gente tem essa preocupação e a gente fala. Aí eu falei, pronto, chegou na meta. Aí ele falou, não, vamos dobrar a meta. Não precisa dobrar a meta, agora vamos gastar. Vamos gastar um pouco, Tem um vamos sócio, diminuir. o nosso sócio Peterson, ele chegou a comprar uma champanhe e falou assim, na próxima reunião eu vou dar uma champanhe e vou falar, olha, você alcançou a sua Vamos meta brindar, financeira, vamos brindar, porque agora Você pode tudo usufruir, você pode E a viajar. pessoa não consegue. E a pessoa não consegue, ou seja, usufruir e ainda vive uma vida assim, extrema. Extrema. Eu acho Incoerente com o estilo que ela poderia ter, mas pro pior, né? Então, mas tem tratamento também? Vocês tratam desse perfil também? Também, sim, com certeza, né? O que tem pessoas que não se permitem ter prazer, né? Acham que é algo assim, como, né? Agora já não mais, mas na época que as pessoas já têm mais idade, mas na época das pessoas que viveram períodos de guerra, tinha muito isso, né? Essa questão, eu preciso pensar no amanhã, né? Hoje eu tenho a coisa ter esse controle maior, né? Em função da vivência que tiveram, né? Então, eu vou responder em espelho a que eu falei quando o dependente está preso no presente, né? Só o presente importa. As consequências do futuro e os valores do passado não importam. Nesse caso, é uma experiência ao contrário. Ou a pessoa, no fluxo temporal, passado, presente e futuro, a pessoa normalmente ou está presa no passado. Eu não mereço, não posso me dar o luxo porque eu me culpo por tal coisa que aconteceu, ou tá presa no tempo do presente, no futuro. Eu tenho uma pessoa que tem muito medo do futuro, uma pessoa que o mundo se mostra muito ameaçador para ela. Tem muita dificuldade de confiar no futuro, de confiar nesse amanhã que se apresenta. Então, uma pessoa, vamos dizer assim, saudável, ela é aquela que consegue presentificar o passado, presentificar o futuro, tá num fluxo temporal que cabe. Daí, ao contrário, né? Ao invés da pessoa só pensar no presente, ela só vai pensar no futuro e não consegue. Entendi. viveu hoje, Fica né? aprisionada nesse fluxo temporal que tá rígido. Ó, vamos tentar terminar então com uma mensagem de esperança. Isso. Boa. Boa! De esperança. Qual que é o conselho de vocês, né, para que, assim, a família, as pessoas próximas consigam, de alguma forma, interferir ou interceder, né, por essas pessoas que estão com esses comportamentos e tal, para que elas busquem ajuda? Uhum. Sim. A questão é afetiva, né? Com afetividade, conversar com Amando, a pessoa. né? Amando, né? E assim, estar do lado e acompanhar, né? Muitas vezes a pessoa vem e fala, tá ali fora, tem alguém que tá comigo, né? E eu só quero corrigir uma frase que eu falei, ou um comentário que eu fiz, quando eu falei que a pessoa acha que não tá sendo ruim com a avó, né, que tá gastando dinheiro e tal.
que pode as pessoas acharem assim, tá vendo? Então é alguém com um problema de caráter, alguém... Não, não é isso, não é nesse sentido, né? E é muito pesado, porque as pessoas são vistas dessa maneira. Então, nesse sentido de olhar e ver assim, você precisa de um apoio. Eu posso não entender o que está passando, não fazer sentido para mim, mas eu estou do teu lado e eu quero entender e quero ajudar e ver o que está acontecendo com você. Isso não está, assim, quem está de fora e percebe que a coisa está num caminho que não seria o mais saudável para outra, dá um toque nesse sentido, né? Excelente. E você? Eu diria que eu acredito, e eu acho que a gente tem que acreditar, que todo mundo quer melhorar. Então, as pessoas que estão passando por isso, elas querem ter uma vida mais saudável. Então, e vocês, né, familiares, ou enfim, querem que a pessoa melhore. Tá. É só costurar, né? A gente, quanto profissional, né, a gente quer que melhore a qualidade de vida. Todo mundo já quer fazer. A gente está partindo do mesmo desejo. Precisa só ajustar aí, ó, o meio. Ai, que legal. Vocês têm Instagram, tem... Vocês querem divulgar? Se alguém quiser entrar em contato com vocês. Perfeito, né? Eu não tenho Instagram, tenho só e-mail. Mas quando a gente publicar, colocar. a gente coloca então todos os dados de vocês. Gente, foi uma aula, um aprendizado, uma honra tê-las aqui. Super obrigada por compartilhar esse conhecimento pra gente. Foi um prazer o convite, eu amei estar aqui, amei conversar com pessoas que estão tão no mundo financeiro, tão engajadas, né, em melhorar a qualidade de vida das pessoas e interessadas nesse assunto. Ai, muito legal. E um tema que está muito aí presente, né? Está muito em evidência. É uma coisa que todos precisamos olhar para isso, né? Excelente, Obrigada, gente. Super obrigada. E em breve o episódio vai estar disponível aí para todos, viu? Eba! Obrigada. Muito obrigada.